Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo do Céu e Inferno, aqui na cidade de Biel, na Suíça. Hoje, 24 de janeiro de 2024, daremos continuidade a esse estudo que está cada vez mais nos fascinando. Vem conosco, hoje com a nossa querida Marisa. Não, peraí. Marisa Lavorini Ribeiro. E às vezes eu confundo, Marisa. Quando eu estou fazendo a agenda, Marisa, eu confundo. Então, gente, é conosco. Marizinha, você é co-anfitriã. Uhum. Gratidão por ter aceito o convite. Um abraço do coração. Eu sei que eu posso contar contigo. Então, tá bom. Obrigada. Com certeza. Bom, para quem... boa tarde, bom dia, boa noite, né? É sempre uma alegria nós estarmos aqui, primeiro para poder divulgar com muita responsabilidade, com muita seriedade, com muita profundidade, esta vasta ciência que é a doutrina espírita. Que nós possamos ter um bom estudo, sempre dentro de uma harmonia muito grande e de um respeito e dignidade muito grande, sabendo que o entendimento é fundamental de todos nós, né? O entendimento essencial do conceito, do princípio que está intrínseco a cada ensinamento, né? Que seja um bom estudo para todos nós. Pelo que Zélia me passou, nós vamos trabalhar hoje o céu e o inferno, né? O capítulo O Céu, no seu último parágrafo, né? Na página 87, que eu já vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver como é que é aqui. Apresentar. Aqui. Já estão vendo? Já, bem-vinda, Marinete. Bem-vinda, Como é que Marinete, está a envolvida com visualização? todo. Bom, a minha tela está. Eu estou num monitor que é maior. Eu tenho que ver, vocês têm que responderem, gente. Aqui, sim, Como é então, que... se puder aumentar um pouquinho, Claro. Velho. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Boa Força, minha irmã. tarde. Um abraço fraterno. Estamos juntas. Obrigada. A Todos correria tá contigo, grande. viu? Tá, Obrigada. tá boa essa visualização? Tá ótimo. Ah, e Ótimo, tá cheia, e ótimo. cheia de cores, adoro. Então tá bom. Nós vamos fazendo uma breve retrospectiva do que vocês já viram, né? Vocês já viram Kardec colocando todo o dogmatismo religioso em função, né, ao batismo, as crianças que não eram batizadas, que permaneciam no limbo, toda essa conceituação dogmática da igreja, né? Os próprios selvagens, no sentido primitivo, né, que não tendo recebido a graça do batismo, né, como é que ficaria? Eles ficariam abandonados? Então, e aí Kardec faz toda, né, ele termina toda essa contextualização dizendo: a simples lógica repele semelhante doutrina em nome da justiça de Deus, que se encontra inteira nessas palavras do Cristo, a cada um segundo suas obras. É preciso que se entenda por obras boas ou más as que se praticam livre e voluntariamente, as únicas em cuja responsabilidade se incorre o que não é o caso nem da criança, nem do selvagem, nem daquele que involuntariamente não foi esclarecido. Acredito que vocês tenham lido no estudo passado a nota, né? E aí, então, a Só um doutrina instante, Marizinha. espírita... Clarinha, se você tiver alguma dúvida, aqui o estudo é dinâmico, você pode fazer, tá? Porque os demais já sabem. Ok, Clara? Certo? Você pode fazer qualquer questionamento. Sim, tá bom, não se preocupa não. Qualquer coisa eu pergunto sim. Eu já tive lendo a aula passada, né? Assim, para mim, como você mesmo disse, é muita coisa, né? Porque eu nunca tinha estudado o Céu e o Inferno, muito a Gênesis. Os outros eu já estudei, esses dois não. Então, é assim, uma enxurrada de coisas novas, né? E é bem denso, vamos dizendo assim, é bem denso, requer muita atenção, e não só atenção, como também pesquisa, para você entender o que estão querendo falar, né? O que estão querendo dizer. Então, você tá... É mais demorado, né? Porque é mais elaborado, porque os textos, né, falam muito em mitologia grega, então você tem que buscar isso tudo para começar a compreender tudo, E assim, tá bom? aproveitando que Clara está aí,
Eu vou dizer rapidamente só para não desviar o foco. Às vezes nós encontramos pessoas que dizem assim, mas para que Kardec pôs o inferno pagão, o inferno cristão? É de fundamental importância para nós entendermos o conceito filosófico que existe em cada um, para depois ver a clareza com que a doutrina espírita nos traz o destino da vida futura, né? Então, tem pessoas que porque tem muita mitologia, quando eu estiver com vocês, nós vamos ver o que são essas mitologias, cada figura, né? Para nós entendermos a ideia em si. Então, é fundamental nós estudarmos o inferno pagão, o inferno não foi nada do que Kardec colocou é à toa, não tem utilidade, nada, né? É isso que nós vamos verificar. E também tem uma coisa, né, Ele diz Marizinha? o Ninguém último... tem obrigação de saber tudo. E aqui o estudo Claro, vai assim, como você se deu conta na primeira vez, é devagarinho, né? E abrimos para questionamentos e é assim. Vamos só seguindo adiante. Tá, Clarinha? Qualquer coisa, Sim, claro, claro, não tenho dúvida disso. então vamos lá. A doutrina espírita nos ensina isto. Não há uma só imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lamentáveis e inevitáveis, tampouco uma só boa qualidade que não seja fonte de alegria. Assim, a soma das penas é proporcional à soma das imperfeições. Da mesma forma que a soma da felicidade é proporcional à soma das qualidades. Também sei que vocês leram essa nota 53. Portanto, mais uma vez, é justamente a ressignificação desse conceito, né? Consequências naturais das nossas escolhas. Não existe castigo, não existe recompensa, não existe punição, são consequências naturais das nossas escolhas. E aí, então, pelo que Zélia me falou, começamos aqui. De onde resulta, é isso, né, Zélia? É o último parágrafo da página 87, aqui no meu. é porque a teu é Tá 87, fechado. o meu 85. É no último parágrafo, pelos exemplos que o Espiritismo coloca. Então, pelos exemplos, ué? É. Onde está isso, Célia? Aqui, no 85. A página 85. O último Deixa eu ver uma parágrafo da coisa. 85. Pelos exemplos que o É que Espiritismo você coloca passou para diante mim de nossos... 87. Então, Você não tem passou... problema. Vamos lá. A gente vai fazer isso. Ah, tá. É que você passou para mim, já achei. Tá aqui, então. É que você Eu tirei a passou para foto, mim. mas tá tudo certo. Tá. Então, vamos lá. Então, tá bom. Eu tinha me adiantado um pouco no tempo. Pelos exemplos que o Espiritismo coloca diante de nossos olhos, ensina-nos que a alma, no mundo invisível, sofre por todo o mal que fez, assim como por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante a vida terrestre. Sofre como, gente? Moralmente, certo? Não existe sofrimento físico no mundo espiritual. Este conceito do sofrimento é o sofrimento moral, tá? Que a alma não é condenada a uma penalidade absoluta, uniforme e por um tempo determinado. Vamos até o fim, aí a gente lê as notas de rodapé. Mas que sofre as consequências naturais de todas as suas más ações, até que se tenha melhorado pelos esforços da sua própria vontade. Então, aqui nós temos duas chaves, aliás, fundamentais. A alma não é condenada a uma penalidade absoluta, ou seja, não existe penas eternas. A duração da pena, nós vamos ver lá no capítulo 8º, vai depender até o momento em que o espírito toma consciência de todo o mal que ele fez e o bem que ele poderia ter feito e não fez, e dá o primeiro passo que nós vamos ver, que é o arrependimento.
O arrependimento se dá a partir do momento que ele toma consciência das suas imperfeições, dos seus erros, se arrepende, e aí deste arrependimento nasce a esperança de uma nova oportunidade. E vejam, aqui a gente aproveita para trazer um pouquinho do conceito do espiritualismo racional, porque o que dá início a esse arrependimento é quando ele toma consciência dos seus erros e ele tem remorso. É o primeiro passo que dá origem ao arrependimento. E remorso é uma coisa e arrependimento é outra. Lá no espiritualismo racional, no Pequenos Elementos da Moral, Paul Janet vai dizer que o remorso é a dor abrasadora da alma. No remorso, né, vamos dizer, existe o arrependimento, mas não existe o pesar pelo ato cometido, mas não existe ainda a vontade de não errar mais. O arrependimento é diferente. Ele sente o pesar pelo erro cometido, mas ele também sente uma incrível vontade de não errar mais. Então, é muito interessante essa distinção entre remorso e arrependimento. Remorso é o primeiro passo, o arrependimento se dá imediatamente quando o espírito se arrepende. Diz lá no capítulo 8º, o seu coração se enche de esperança, coração entre aspas, porque ele vê a oportunidade de uma nova encarnação. Aí sim, ele escolhe suas expiações, suas provas, para, através delas, nesta próxima encarnação, retornar ao bem. E aí, então, eu sei que todos vocês sabem disso, mas como isso vai ser passado publicamente no YouTube, eu gosto sempre de frisar mais uma vez. Portanto, as consequências naturais das nossas escolhas não são causa e efeito. Não existe lei do retorno. São consequências naturais das nossas escolhas. Causa e efeito é uma lei física. Se eu pegar esta caneta na mão e soltar, ela cai, porque existe a lei da gravidade, que é igual aqui, na Suíça, no Japão, na Austrália, na Nova Zelândia, em Portugal, onde quiserem. E as consequências naturais das nossas escolhas não são lei de causa e efeito. É uma lei inerente a cada falta, a cada imperfeição corresponde uma consequência natural. Assim como a cada virtude corresponde também um sentimento de alegria, de contentamento. Simples assim, né? Para a gente extinguir de vez aquela história, não, a pessoa está passando por isso porque está pagando aquilo, porque está resgatando, não está pagando nada, não está resgatando nada. Está simplesmente fazendo o seu processo evolutivo de retorno ao bem. E no nosso movimento espírita utiliza até hoje a palavra karma, né, Marizinha? Muito equivocadamente, porque o karma vem do hinduísmo, significa a roda das encarnações, o samsara. Kardec não utiliza em toda a sua obra a palavra karma. Isto foi um viés terrível, né? Não que a doutrina espírita, porque a doutrina é absolutamente pura e clara nos seus princípios, mas os adeptos do espiritismo contribuíram muito para que se criasse esse viés. Nós temos, sim, a lei das reencarnações sucessivas, ponto, que obedece à lei do progresso, ponto. Na doutrina espírita não existe degradação da alma, não existe karma, existe o processo de arrependimento, expiação e retorno ao bem. Este é o processo de reparação do espírito, né? E então não existe karma, não existe causa e efeito, não existe lei do retorno. Tudo isso foram vieses que, infelizmente, foram minando, né, o entendimento da doutrina espírita. E aí, então, nós temos a nota de rodapé, que aqui no meu é a 49, que é esta aqui que eu vou grifar agora. Essa explicação, né, quando ele diz, então, que a alma não é condenada à penalidade absoluta, ela corresponde, né, ao item 16º
lá do capítulo 8º, né, da Lei da Justiça Divina, que afirma: o inferno é o mesmo para todos. Nele, o culpado de uma falta sujeita-se ao mesmo suplício eterno de quem cometeu milhares. Então, nós precisamos entender que, quando ele diz aqui que a alma não é condenada à penalidade absoluta por tempo determinado, por quê? Porque a duração desse castigo moral, porque o castigo é moral, vai depender do arrependimento do espírito, tá? Então, é isso que ele quer dizer. Depois tem a outra notinha, a 50, né? Quando ele diz: mas que sofre as consequências naturais de todas as suas más ações, até que se tenha melhorado pelos esforços da sua própria vontade. E aí, essa nota diz assim: corresponde ao item 9 do resumo da Lei de Justiça Divina, no capítulo 8º, que afirma: estando a duração do castigo subordinada ao arrependimento, isso que nós acabamos de falar, resulta daí que o espírito culpado, que não se arrepende e não se aperfeiçoasse jamais, sofreria sempre, e que para ele a pena seria eterna. A ideia de uma pena eterna é a ilusão daquele que não enxerga o fim de seus sofrimentos, achando tratar-se de um castigo divino. Tudo muda com a realidade de que tudo depende dos esforços de sua vontade, nota do editor. Então, vejam, é muito interessante porque nós vamos encontrar na segunda parte desta obra, que é belíssima, muitos exemplos, principalmente nos espíritos em condição mediana, espíritos sofredores, criminosos arrependidos e espíritos endurecidos. Nós vamos encontrar exatamente comunicações de espíritos que dizem: o meu sofrimento vai ser para sempre. Eu sei que isso nunca vai acabar. É o sentimento que o espírito tem. E aí, então, diante das comunicações, né, que são muito bonitas em relação a isso, eles percebem que a partir do momento que eles se arrependem, eles conseguem até, um dos exemplos é muito bonito, uma das comunicações, que Kardec faz uma pergunta: você consegue perceber Deus? Ele diz: perceber ainda não, mas eu o sinto. Ou seja, a partir do momento que o espírito se arrepende, ele começa a entrar na sintonia de harmonia do plano espiritual. Ô, Marizinha, seria bom, eu acho que para explicar, para ficar mais claro, talvez para a Clarinha e a Marinete, que ele está se referindo a esses 25 conceitos que está no capítulo 8º, que as leis de justiça divina referente ao futuro da alma, Clarinha. E se você me permitir, porque como eu acho que a gente vai devagarzinho mostrando, né, Marizinha? Aqui, ó, Clarinha, essa parte aqui, ó. Eu tenho que parar de compartilhar? Sim, não tem problema, você entra. Eu vou, você vai, ó. É esse aqui, claro, ó. Capítulo 8º. Aí ele faz um resumo. São 26 conceitos que ele faz sobre as leis da justiça divina. E ela estava se referindo a esse aqui, né, Marisa? Foi o sétimo? Sim. Aqui, ó. Foi o sétimo, gente. Sim. Deixa eu ver aqui. Sétimo, não é isso? Ele se referiu, deixa eu ver, ao 16º. Então tá. Aí ele vem aqui, ó. Quer ler, Marizinha, ou que ou eu Não posso posso ler? ler o 16º. Ah, tá aí o 16º. Não ocorre o mesmo segundo a doutrina vulgar do inferno. O inferno é o mesmo para todos. Nele, o culpado de uma única falta sujeita ao mesmo suplício eterno de quem cometeu milhares. Se não fosse assim, o inferno não seria mais o inferno, pois haveria almas menos infelizes do que outras. Uhum. Só esse, não foi, Marisa? Não foi o sétimo também? Ele falou o sétimo ainda? O nono, né? Foi o Acho que o nono ou o sétimo? 9. Espera aí, deixa eu ver.
O 50 aqui no Ele físico é o ele nono, fala do nono. no O nono. nono. Aqui, ó. O nono, estando a duração do castigo subordinada ao arrependimento, resulta daí que o espírito culpado, que não se arrepende e jamais se aperfeiçoasse, sofreria sempre, e que para ele a pena seria eterna. A eternidade das penas deve, então, ser entendida no sentido relativo e não no sentido absoluto. Aqui, Clara, que nós dissemos, é o espírito que sente, que diz que para ele vai ser para sempre. E isso a gente vê lá nos casos em que o que Kardec fez na primeira parte desta obra? Ele expôs a doutrina. Na segunda parte, ele selecionou e trouxe em categorias comunicações dos espíritos que comprovam toda a doutrina. Então, nós vamos ter em comunicações de espíritos infelizes, endurecidos, dizendo isso. O meu sofrimento vai ser para sempre, não vai acabar nunca. E aí, a quem está dialogando com este espírito vai dizer, não, né, Deus é misericordioso e bom, e aí, né, são os diálogos belíssimos que a gente tem. E aproveitando como você é nova, Clara, qual é a diferença? Veja, este capítulo 8º, que eu diria que é, assim, a cereja do bolo, né, da obra O Céu e o Inferno, na adulteração, ele chamava-se Código Penal da Vida Futura. E Kardec colocava, na primeira frase, eu não vou usar as mesmas palavras dele, mas ele vai dizer: não há ser humano na face da Terra que possa estabelecer, que não seja perfectível, que possa estabelecer um código penal da vida futura. Isso foi fruto da imaginação do homem. Veja, foi totalmente adulterado. Além do prefácio desse capítulo, que é nevrálgico, ser retirado na adulteração. Então, por que é fundamental estudar nesta obra original? Porque ele já começa dizendo, só para a gente não ficar toda hora indo e voltando, ele já começa dizendo, no capítulo 8º, só para você ter uma ideia, ele começa dizendo assim, para você ver a diferença. Estando a sorte das almas nas mãos dos homens, ninguém pode neste mundo, por sua própria autoridade, decretar o Código Penal divino. Que homem nessa face da terra que pode decretar? Ninguém. E, no entanto, isso foi retirado. E o nome, não, no original, comparando ao original francês, não é Código Penal da Vida Futura. É as penas futuras segundo o Espiritismo. Entendeu? Muda muito, né? Completamente, Clara. Esse tomar conhecimento das adulterações é fundamental para nós espíritas. Eu sou espírita desde os 15 anos, eu vou fazer 73 anos esse ano. Eu estudei, não, eu acompanhei a doutrina espírita. E de 5 anos para cá, graças à recuperação das obras originais, eu pude tomar conhecimento do espiritismo que eu sempre procurei, sempre busquei. E nunca entendi muito bem certas coisas que estavam escritas no Céu e Inferno, na Gênese, até me desmotivava um pouco. Agora não, porque faz todo sentido, né? Faz toda a lógica. Então, Clara, é muito importante você que ainda não tinha lido o Céu e Inferno nem a Gênese e que está tendo a oportunidade de estudar a obra na sua original, você não vai ter esse viés, entendeu? Você já vai aprender da essência do ensinamento. Nós aprendemos tudo errado, Clarinha. Ninguém entendia nada quando falava lá do corpo de Jesus fluídico, que não sei o quê. Era complicado quando chegava naquele ponto ali, né? Então, qualquer dúvida que você tiver, porque os termos foram todos ressignificados, né? Você pergunte mesmo, porque é fundamental. Esta obra é linda, assim como a Gênese é linda. Quando eu digo é linda, é porque eu sou uma entusiasta da doutrina espírita, eu já falei que a minha relação com Kardec é de amor.
É a aluna, é a discípula que reconhece o trabalho do seu mestre, é nesse sentido. Então, eu incentivo a todos que estudem profundamente a doutrina espírita, porque eu vejo o ganho que eu tive tendo 72 anos, em 4 anos o que eu recuperei de entendimento da doutrina espírita. Tá? Então, quando tiver dúvida, pergunte, não Não, com se certeza, com fique certeza. tranquila, tá? Diga, Com cer- Antônio. Eu queria dizer, claro, para todos nós, a gente já está um pouco tarde, mas até a gente admite essa questão da dúvida para aqueles que já começaram a ver. Para quem não começou, até para facilitar claro, eu sugeriria você pegar essas duas obras, a Gênesis e o Céu e o Inferno, porque isso foi feito e disseminado por mais de um século. Kardec morreu, quer dizer, o Paulo lança o Revolução Espírita, que é uma obra tremendamente fundamental, porque, como você disse, a literatura é massiva já, sob esse ponto de vista, e é importante que a gente percorra ela, mas não tem condições de fazer isso tão rápido. Mas aí uma boa maneira de ver isso com certa... Pega uma obra posterior, ambas, e pega essa aí, pode ser até a primeira mesmo, no caso aí da Gênesis, e a primeira, mas já tem edições aí que melhoram a questão de errinho aqui, nada de estruturalmente, porque essas adulterações foram estruturais, mexendo em conceitos e princípios fundamentais que destrói a obra de Kardec, não é duas obras, não. E tem muita gente aí ainda se batendo nessa tecla que está com dúvida, que não sei. Tudo bem, a dúvida até mais. Então, vem alguém mesmo. Alguém leia a Gênesis a antiga, o percorra, por exemplo, no caso do Céu e Inferno aí, inclusive os capítulos, até mudança de posição. No capítulo da adulterada, elas são todas adulteradas mesmo. Eu vou citar um exemplo, eu sou um apaixonado por Herculano Pires, conheci a doutrina junto com ele, e o Herculano traduziu as obras fundamentais, tá? Sim, Pois o céu e o inferno e a Gênesis também foram adulterados. Por quê? Porque ele não. Só existe, gente, Portugal, o Portugal só existe Espanha, né, Marisa? O céu, aqui no Brasil, o Leão Diniz, tá? E depois como é que é o nome do que deu origem ao Não foi na original? Argentina, não, Antônio? Na Argentina que começou? Está Não, falando. da Argentina começou o levante da adulteração, porque o Ah, presidente da federação é um Kardec, até um tradutor, e foi ele que foi atrás da Simone. Mas o Colavida de Colavida, né, Marisa, da Espanha, Sim, da era Espanha. considerado o Kardec espanhol. O centro Leão Denis, com uma certa abertura, até traduziu também, e a do Ibaçaí, que serviu de base para a tradução dessa Gênesis aqui, mas o Paulo e a sua equipe não pegou aquela e fez uma cópia, não. Fez uma nova edição essa aqui. E essa aqui do Céu e Inferno foi traduzida para o português pelo um tradutor que, pelo amor de Deus, que é o Manu, que está traduzindo as obras fundamentais da doutrina para a China. Vejam bem. Então, nós não corremos esse risco de nos deparar com erros estruturais e de inversões. Foi uma coisa que foi disseminada através de obras. E por aí foi, porque isso já vem lá de trás. É muito sério isso. Mas não dá para a gente ficar mais nessa Inclusive, disso, sabe? inclusive, Clara, depois, se você tiver interesse, tem trabalhos muito bons, inclusive, o próprio Mário Fontenelle lá do Japão fez, de, se você tiver tempo para isso, quando tudo isso veio à tona, muitas pessoas se debruçaram em cima disso, de comparação para e passo. Então, você pega, e trabalhos que foram feitos, você não precisa mais pegar uma obra e Port- outra. O Portugal pegou, trabalho já Maria. está feito de comparação. Olha, tal trecho foi, que nem eu falei para você agora, o uhum, prefácio do capítulo 8º foi retirado. E 25 itens eles transformaram em 33. Então, assim, fizeram uma sopa de letrinha, para falar a verdade, né? Mas, enfim, se você tiver interesse depois, tem trabalhos muito bons que foram feitos de comparação e que nos levam, pelo menos a mim, a alguns que estão aqui, eu não tenho nenhuma dúvida que isto foi adulterado. Então,
ponto, né? No Não, meu Zélia tem passado para mim várias coisas, eu tenho acompanhado, entendeu? ótimo. Eu já Uma passei para semana, ela. uma semana é uma enxurrada de Menos, coisa. menos, né? Menos Acho a que sim, bichinha. menos. Menos. É, Eu já passei a parte do estudo do espiritualismo nacional, essas coisas. É muita coisa. Mas vamos lá. sim. Fernando, Eu queria só fazer uma pergunta, que é exatamente a seguinte: a gente pode dizer que Herculano Pires tinha uma certa intuição que alguma coisa estava errada, tanto que ele escreveu um livro contra o rostaganguismo. Antônia, para você. Tinha, mas não só Herculano, quase nós todos tínhamos essa intuição, porque muita coisa não batia. Porque Kardec foi chamado o bom senso encarnado por Flammarion, um dos maiores gênios da época, porque ele era mesmo. E quando ele escreve, a lógica, a racionalidade, em tudo, mesmo, mesmo no Espiritismo, em sua expressão mais simples, que são 30 páginas. Então é evidente, gente, que aquilo que foi adulterado, e a propósito aí, eu me lembro que tem um grupo em Portugal, eu tenho aqui o texto, posso até mandar para você, que pegou na Gênesis só a parte adulterada, porque nós falamos aí em parágrafo, isso, mas foi palavras introduzidas, e não só tiradas, enxertadas para mudar o conceito e o princípio. Então, o Herculano, o Fernando, como você bem disse, que foi um tremendo, para mim, o maior o maior defensor da doutrina espírita em sua integridade com Kardec. Mas acontece que a obra desse homem é gigantesca e muito trabalho, só o trabalho dele em função do Rosten, como você fala, ele simplesmente pegou a obra e traduziu, porque nós todos imaginávamos, apesar do texto do biógrafo de Kardec, em 1884, esqueço o nome dele agora, Henri Sousa, Soss, Sousa, isso, Henri Sousa. mesmo na Europa, todos os países em que o espiritismo penetrou, por exemplo, a Bélgica, a Espanha, ficou essa coisa que não, que aquilo ia ter sido só uma polêmica, porque a primeira notícia que eles deram era uma polêmica, não é polêmica, não, é adulteração grotesca, fraudulenta, para destruir a doutrina espírita. E a minha paciência com gente que, não, eu já pedi isso há muito tempo, gente. Porque eu, por exemplo, eu quero estudar a doutrina espírita como ela é. E eu tenho meios para fazer isso, porque as obras foram preservadas em sua originalidade, estão nas maiores bibliotecas do mundo, inclusive daqui, da Itália, da Espanha, por aí. Então, nós não temos mais tempo para isso. Nós estamos, como a Marisa mencionou, nós estamos há 5 anos debruçados nisso. Não tem uma obra dessa aí que eu não tenha lido e relido, inclusive, algumas delas. Porque isso me interessava muito, que eu já com um espírito antigo, eu me intrigava com isso. E quando eu via aquela história de Rosten, coisas bem menores me deixava assim, falei, pô, mas peraí, isso aqui é uma coisa que veio realmente para... Porque a doutrina espírita, ela veio para a nossa alma, não tem instituição, não tem, sabe? Exatamente, Isso é ela veio muito para a sério. humanidade. Eu vou falar um ela negócio para vocês aqui que eu não gosto nem de falar em movimento. Quando a pessoa fala em movimento, você falou que não tem aí, Zélia? Graças tem, a Deus. Dê não, graças a Deus em que não tem. relação ao que todo isso, mas eu não que seja. Deixa para Mas lá deixa, que. não, mas deixa eu só É, falar. Eu, quando via, isso quando eu comecei, em 1900, lá no fim dos 70 e pouco, eu vi aquela frase nas obras que a fé produz, Casa Mata do Espiritismo, que me arrepiava. Eu falei, que negócio que é esse? Casa Mata do Espiritismo? certo. Só para não ir mais longe. Vamos, é assim, ela já sabe sobre o casal de Portugal que fez isso, ela tem a tradução também. Mas ela também, se ela não baixou, os PDFs da FEAL. Então, ela está muito acarinhada por todos nós. É o nosso bebezinho lindo. Vamos Então, lá, vamos lá. Marizi? Continuando. Ela carrega em si seu próprio castigo. E isso onde quer que se encontre, para o que não há necessidade de um lugar circunscrito. Outro equívoco, outro que nós precisamos desconstruir, né? Ah, porque tem lugar circunscrito no espaço, sim. Não tem. Não tem. Kardec afirma isso categórica. Kardec, quando eu digo Kardec, gente, os espíritos afirmam isso categoricamente, né? Não existe lugar circunscrito. O que existe é encontro de afinidades por consciência, por vibração
de consciência. Ah, então os espíritos endurecidos em algum, vamos chamar entre aspas, em alguma região do mundo espiritual se encontram por afinidade de consciências, e não um lugar... Ah, tem lá o vale não sei das quantas, agora inventaram o vale dos tatuados, o vale não sei das quantas. Pelo amor de Deus, esse povo precisa estudar mais Kardec, né, gente? E ler menos obra mediúnica, sabe? Clara, foi por isso que conversamos sobre a parte da mediúnica que vocês estão fazendo o estudo, que não vale a pena citar, o quanto é importante. O livros que vocês estão. Bom, aqui isso é normal, nós também estudamos isso e tudo isso, mas quando se menciona o umbral, né, Marisa, né, gente? Não é assim, não, viu? Não é muito bem como nós aprendemos sobre com as obras psicografadas. Por isso que conversamos sobre uma ideia e a forma que esse espírito nos veio e foi recebido no caso, por Chico, tá? Era isso que eu queria te dizer. Por Por isso isso que a que nós... importância do estudo dessas duas obras. Mas aí vai ser... É isso. Diz, E Marisa. assim, a importância de se estudar primeiro Kardec, em toda a sua obra, até para depois se ter o crivo de análise crítica que ele próprio nos pede na leitura de obras ditas espíritas, né? Então, por isso, lá no que é o Espiritismo, Kardec, ele diz assim, um dos itens, fico muito me alegra a notícia da formação de grupos de estudo da doutrina espírita. Não quero ser exclusivista, mas indico como estudo base as obras principais da doutrina, o que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e toda a revista Espírita em toda a sua edição. Entretanto, né, não querendo ser exclusivista, é importante a leitura de outras obras até para se diferenciar o que é bom do que não é. Por isso que nós insistimos na leitura das obras de Kardec. Quer ler depois a obra mediúnica? Claro, mas você tem um filtro, você tem condições de comparar se o que está proposto ali tem coerência com os princípios da doutrina espírita. Né? Então, é isso que é importante. Se ter base para comparar as ideias. E aonde elas forem coerentes, perfeito. Aonde elas forem antítese, eu fico com Kardec, né? O próprio Emmanuel disse, se um dia houver alguma divergência entre mim e Kardec, fiquem com Kardec. Né, Né? Marisa? Pois Eu não. estava vendo um dia desse, por curiosidade, eu abri que tinha aquele curso, né? Eu acho que foi a FEB, né, que fez o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, e esse curso é utilizado em muitos centros espíritas, né? Muitos. Aí eu nunca tinha nem tomado conhecimento. Então, um dia desse, por curiosidade, eu abri uma aula. Então, falando da escolha das provas. Os primeiros 15 minutos estava excelente, né? É o livro dos espíritos, aquelas perguntas, as respostas, estava até contente. Depois foi uma coisa assim tão fora, tão absurda, tão sem nexo e sem coerência com a doutrina espírita, que eu falei, gente, isso está sendo divulgado em todo lugar, em todo Exatamente. lugar. Por Inclusive isso, figuras, sabe? Figuras, esse aqui é o André Luiz, esse aqui é o fulano que está fazendo isso. Gente, não tem nada a ver com o espiritismo, nada. por isso que E virou esse balaio de gato que tá, né? sendo Por isso muito que virou. divulgado esse Aqui na curso. Europa, na Suíça, nós aprendemos e também eu fiz aqui no NEC e tudo. Ainda se faz e está sendo traduzido também em alemão em alguns centros espíritas, que não vem o caso, porque eu acho que cada um tem o seu tempo. ESD, EAD e aquele de aprofundado da mediúnica, eu esqueci o nome, APM, eu não sei. Mas está tudo bem, cada um tem o seu tempo, né? Exatamente.
Então, vamos lá, retomando. O inferno, então, está onde quer que existam almas sofredoras, como o céu está em toda parte onde existam almas felizes, o que não impede que umas e outras se agrupem por afinidade de posição ao redor dos pontos, de certos pontos. É isso que a gente acabou de falar, né? Então, é afinidade de consciências. Marizinha, compartilha a tela, por favor. Ai, desculpa, eu achei que você saindo eu entro É automaticamente. porque não entrou, não, Ai, porque deve ter desculpa. entrado. Desculpa, gente, desculpa. Tá aí? Tá. Então tá bom. A alma sofre a pena das suas imperfeições no estado de espírito e no estado de encarnação. Mas aquelas que são imperfeitas, sendo excluídas dos mundos felizes, dos quais perturbavam a harmonia, são relegadas a mundos menos avançados, psíquica e moralmente, onde expiam suas faltas pelas tribulações da vida, até que mereçam encarnar em mundos superiores. Gente, tá claro para vocês alguma dúvida em relação a esse parágrafo aqui, que é fundamental, e que nós vamos encontrar a confirmação disso, estou só comentando, lá na Gênesis, no capítulo 18, os tempos são chegados, quando Kardec vai explicar dos exilados, né? Que haverá naturalmente, né? Uma migração, porque migração é o nome do movimento, né? Em si. Quando é daqui para fora, emigrar. O país que recebe é imigrar. Então, isso é apenas a etimologia das palavras. Mas o que acontece? Aqueles espíritos que persistirem no equívoco, no mal, irão para outros mundos mais primitivos, até para, com aquilo que eles aprenderam, poderem desenvolver as novas civilizações. Então, não é castigo de Deus também, que é uma ideia equivocada, né? Antigamente, eu me lembro, quando eu li a Gênesis há, sei lá, 6, 7 anos atrás, porque, inclusive, os divulgadores da doutrina em sala de aula, eles diziam em tom de ameaça, não, porque os espíritos que se obstinarem no mal serão extirpados da face da terra. E a gente entendia aquilo como castigo, e não é. É mais um ato da misericórdia divina. Ou seja, no mundo de regeneração, aqueles que ainda insistirem e persistirem em agir no mal serão exilados para mundos primitivos para, com aquilo que aprenderam, auxiliarem numa nova civilização. Então, é importante nós termos esse conceito, né? Porque a justiça de... Mais uma vez, nós temos sempre que analisar e estudar toda a obra tendo em vista sempre os atributos de Deus. Uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, soberanamente justo, bom e misericordioso, não faria nenhuma das suas leis que não fosse para cada vez mais a sua criação, o ser humano poder evoluir, crescer, né, espiritualizar-se cada vez mais. Então, não existe, quando as pessoas, às vezes, e nós encontramos no movimento espírita, pessoas que dizem isso, né? Os exilados são castigados. Não são castigados coisa nenhuma. É a oportunidade que eles têm de recomeçar para que possam evoluir moralmente e caminhar no caminho do bem e não mais no caminho do mal. Se Maria, puder, pois não. por esta frase de Kardec aí, onde ele fala que os espíritos são relegados a mundos menos avançados, ele colocou psíquica e moralmente. Aí ele não esclarece que pode ser um mundo materialmente menos avançado, né? Porque você pode estar num mundo materialmente avançado, mas moralmente e psiquicamente não está tão avançado, né? Sim, veja o que aconteceu com os exilados quando eles vieram para cá. Eles estavam praticamente num mundo feliz, num mundo superior. No entanto, eles queriam persistir no mal, tudo vieram para o planeta, para nós, planeta Então, primitivo.
né? Mas no sentido, num planeta primitivo nosso, onde não tinha tecnologia nenhuma. Mas eles Exatamente. podem, nesse caso aí, Kardec não está falando dessa parte, né? Não, Porque não. eles podem ir para um mundo onde tem matéria, tecnologia avançada, mas moralmente não é tão avançado. É possível isso? Olha, Edilson, eu digo para você que, assim, pela evolução dos mundos, né, que nem nós estamos com tecnologias avançadas, mas moralmente ainda não. Em termos de tecnologia, olha quanto que nós progredimos, olha o que nós temos hoje em todos os segmentos. Mas moralmente avançamos? Não. Estamos num período de transição, né? Estamos num período de. Então, os exilados que vieram para nós por conta disso. Nós éramos um planeta que até então tínhamos uma certa. Como hoje, temos uma tecnologia avançada, mas moralmente ainda precisamos progredir muito. Diga, Antônio. A colocação aí, Edilson, é de mundo primitivo. O que esses espíritos rebeldes, que são poucos, tentam impedir num mundo como o nosso, por exemplo, que está em transição, é que a maioria avance. Então, por conta disso, é que eles vão para esses mundos primitivos. E o que eles vão ensinar lá, de verdade, é a tecnologia, porque são mundos primitivos que não tem nenhuma coisa, nem psicologicamente, nem morando, não tem nada. É quase zero. Isso a gente vê em várias obras da doutrina, em vários esses conceitos, porque quando você fala em mundo primitivo, pensa no nosso planeta Terra, quando estava no primeiro nível de. Quer dizer, agora nós já estamos num processo de transição, correto? De mundo de Uhum. pós-expiação para o mundo de regeneração. A questão de tempo é outro departamento, mas por quê? Nós temos, se o nosso mundo precisasse para ser melhor tecnologia, nós já estaríamos no paraíso, porque o que mais nós temos é isso. Mas moralmente falando, olha Então, aí. Antônio, eu entendo, mas nesse caso aí, Kardec não está falando que são mundos primitivos, são Não, mundos mas ele menos fala em vários, avançados. ele fala em Não, outros mundos. locais, ó. Aqui foi usada essa Não, expressão. tudo bem, mas eu estou falando nessa frase aí. Nessa frase, ele está falando que os espíritos que não acompanham a evolução moral de um mundo, ele tem que ir para mundos menos avançados. Nesses mundos menos avançados, não significa que você não tenha avanço tecnológico, avanço científico. Ele está falando mundos menos avançados, apenas a psiquez do mundo e o mundo que não está moralmente avançado. Não está falando de mundo primitivo nesta frase, entendeu? Aí é uma questão sistêmica, Edilson, a questão de princípio que abrange o todo. Eu não posso conceber que. Pô, aí seria a retrogradação do espírito, que é um princípio invencível da doutrina. O espírito não retroage. Se ele vai para um mundo primitivo, um mundo menos avançado, porque eles vão ajudar esses espíritos, entendeu? Uhum, uhum. Não, não na frase, não podemos pegar só a Vocês frase, não né? estão entendendo a minha dúvida. Vocês não estão. Olha, a gente está falando que o espírito tem a parte moral e a parte material, certo? Nesse caso, Kardec está falando, por serem imperfeitos, não conseguiriam ficar naqueles mundos felizes ou mais felizes. Então, eles iam para um mundo menos avançado. Esse mundo menos avançado não significa que ele não é avançado em tecnologia e em ciência. Ele não é avançado moralmente. É nesse Isso, sentido que eu estou falando. isso, Tá? Sim, é isso. Pô, mas não É, precisa ser um mundo, não precisa ser um mundo primitivo. Pode ser só um mundo um pouquinho menos que não. a Terra. Já tá. Não, é que nem quando os exilados vieram para cá. Nós não éramos um mundo primitivo. Nós éramos um mundo menos avançado, mas que eles vieram justamente para auxiliar no planeta Terra as tecnologias, né? É assim que a gente vê. Se podemos conceber um inferno localizado, será nos mundos de expiação, porque é em torno desses mundos que pululam igualmente espíritos imperfeitos, desencarnados, esperando uma nova existência que, permitindo-lhes reparar o mal que fizeram, ajudará no seu adiantamento. Por conta da localização do céu e do inferno, as seitas cristãs foram levadas a admitir para as almas
apenas duas situações extremas: a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. Então, falando, né, do dogmatismo. O purgatório é apenas uma posição intermediária momentânea, da qual, ao sair, as almas passam, sem transição, à morada dos bem-aventurados. Não poderia ser de outro modo, dada a crença na fixação definitiva da sorte da alma após a morte. Se há duas moradas, a dos eleitos e a dos condenados, não se pode admitir a existência de vários níveis em cada uma delas, sem admitir a possibilidade de que se os atravesse e, por consequência, admitir o progresso. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva. Se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Ou seja, as várias dimensões, se é que nós podemos chamar, as várias esferas do mundo espiritual. E aí tem uma nota de rodapé. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, nota do autor. A Igreja admite, é verdade, uma posição especial em certos casos particulares. Aqui é aquilo que eu tinha me adiantado, achando que vocês já tinham visto, quando eu fiz a retrospectiva. As crianças mortas em tenridade, não havendo praticado o mal, não podem ser condenadas ao fogo eterno. Em contrapartida, não havendo feito o bem, não têm direito algum à felicidade suprema. Elas encontram-se, então, diz a Igreja, nos limbos, situação mista que jamais foi definida e na qual, se não sofrem, também não desfrutam de perfeita felicidade. Foi uma Então, vocês... equivocação minha, viu, gente? É porque, às vezes, eu estou com PDF físico e e-book aberto, aí eu confundo, às vezes, as coisas. Por favor, me desculpem, viu? Imaginem vocês, né, diante desse dogmatismo, a crueldade que era para uma mãe que tinha um filho e não deu tempo de batizar. Essa mãe achava que esse filho não era filho de Deus, ou não tinha sido abençoado por Deus, ou que ficaria no limbo, né? Como que até hoje a Igreja nunca definiu esse limbo, jamais foi definido esse limbo. Então, eu diria até que era uma crueldade no sentido, né, dessas mães que ficavam pensando que teriam sido de seus filhos, né? Mas existe ainda, Marizinha? Atualmente ainda eu acho que não, né? Bom, não sei como é que está a religião católica hoje, porque eu nunca mais estudei. Não sei como é que a religião católica define hoje, não sei te dizer. Mas quando eu aprendi era assim. Das crianças que iam para um lugar que não é purgatório, tinha nome de limbo. Sim, que Tá. se não fossem batizadas, se morressem antes de ser batizadas. Tá, eu nunca Entendeu? tinha. Tá. Exatamente. Mas Você já. ainda Oi? existe, ainda existe ainda. É mesmo, gente? Existe sim. E existe também quando uma criança já está assim um pouco para 7, 6 anos, que ainda não é batizado, tem que se batizar, porque senão aquela criança só faz coisas erradas. Existe isso. Uhum. E também o dogmatismo religioso, outro dia eu estava lendo no Catecismo Espírita, Catecismo Católico do Vaticano, que Jesus teria, isso a Igreja fez, né? Que Jesus teria associado o batismo à remissão dos pecados. Então, naquela passagem de João Batista, quando ele diz arrependei-vos, e que na Bíblia do Frederico Lourenço, aí de Portugal, viu, Clara? Quando ela tem sido muito recomendada, é bárbara, nós estamos estudando sempre, é essa aqui, ó. Tá? Vocês estão vendo? Está dando para aparecer ou não? Tá, sim, tá. Inclusive, eu acho que tem até uma outra edição, né, Marisa? Que ele é mais atual. Aí em Portugal. De quem? É do Frederico? Frederico Lourenço.
O primeiro Ah, volume, eu tenho os para mim quatro. que. Você passou para mim isso também, Zélia? Passei não, minha linda, foi muita coisa Não? para te Mas, a, passar. mas, a, mas essa Bíblia é conhecida, sim, ela é uma Bíblia Aí, famosa aqui. O primeiro É, volume é os quatro evangelhos, depois eu já ele vi. fez os apóstolos, acho que as epístolas, deixa eu ver. Falta o último Apóstolos, volume. apóstolos, Inclusive, epístolas e Apocalipse. Só que aí em Portugal já foi lançado até os evangelhos apócrifos, tá? Marisa, só falta o último e eu comprei em Portugal, viu, Zélia? ah, tá, aqui foi em Em Portugal. Portugal. Esse que Portugal. vocês têm, que você tem é editora brasileira, não é isso, Marisa? Sim, Não Tá. é Depois eu português. converso com Clarinha, fica mais fácil para mim, graças a Deus. E é Vamos seguir. importante, por quê? Porque o Frederico Lourenço faz uma tradução do original grego, respeitando principalmente a raiz das palavras. Então, por exemplo, nesse episódio do batismo de Jesus, em que ele, nas outras traduções, está arrependei-vos dos vossos pecados, na tradução de Frederico Lourenço está arrependei-vos, que significa mudar de mentalidade, porque a palavra é metanoia, né? Mudar de mentalidade. E ele não fala pecados, ele traduz como erros. Só que no catecismo católico, a igreja se apropriou dessa passagem de Jesus, associando que Jesus teria, como foi no batismo de Jesus, que batizado por João Batista, esse episódio, eles fizeram de um jeito como se Jesus tivesse associado o batismo à remissão dos pecados. Por isso que eles dizem que a criança que não é batizada não é apresentada como filho de Deus. E que pecado tem uma criança? Né? Então, é interessante nós entendermos esse contexto, até porque essa fala de Jesus é fundamental. Arrependei-vos, mudai de mentalidade, né? Por exemplo, quando a gente analisa a passagem da mulher adúltera, pelo Frederico Lourenço, quando Jesus diz, onde estão aqueles que te condenaram? Foram-se todos, só estamos eu e você. E Jesus diz, eu também não te condeno, vá e não erres mais, não é não peques mais, não erres mais. Ou seja, mude de mentalidade, reconstrua a sua vida, não erres mais. Então, gente, é muito bom a gente estudar, inclusive, o Evangelho segundo o Espiritismo, pegando as passagens por essa tradução de Frederico Lourenço. Tem muitas palavras equivocadas. A gente sabe que o Novo Testamento tem trocentas traduções, mas realmente essa tradução dele é fantástica. Fantástica e muito precisa, né? Muito precisa. E ele, Marisa, tem um detalhe interessante que me chamou a atenção. Ele começa dos avessos. Quer dizer, toda a Bíblia começa da onde? Começa da Gênesis. Ele começa do Novo Testamento, dos Evangelhos. Exatamente. Do Atos dos Apóstolos, aí segue. Completamente divertido. É provável que já tenha saído o último volume, que, se não me engano, é o sexto ou sétimo. É o único que Ele eu não. falou, o português, seu Mário, não é Marisa, ele se É chama? Mário, Se eu não me engano, Mário. senhor Mário. Ele É comentou Mário. sobre isso. Gente, já saiu. Por isso, depois eu vou conversar com Clarinha, viu, Clarinha? Ele até me deu de presente os apócrifos quando eu estive lá, Marisa. Ah, é? Ah, que Foi aí que legal. eu tomei Os conhecimento. apócrifos são muito interessantes. O de Sim, Pedro, de Madalena, é fantástico. A gente também andou dados, né? estudando um pouco do de Madalena, fantástico. Então, é isso, né? Só para finalizar. Então, o que a igreja fez? Associou essa passagem de Jesus, o batismo, como sendo a apresentação. Isso está no Catecismo do Vaticano, viu, gente? Não sou eu que estou falando, não, tá? Só para vocês terem a fonte. Mas, já que sua sorte está irrevogavelmente fixada, elas estão privadas dessa felicidade pela eternidade. Essa privação, já que não dependeu dessas almas, que fosse de outra forma, equivale a um suplício eterno e merecido, né? Quer dizer, vai arder lá no fogo do inferno, onde o fogo queima, mas não consome, né? O mesmo ocorre com o selvagem que, não tendo recebido a graça do batismo e as luzes da religião,
peca por ignorância, ignorância aqui no sentido de não conhecer, né? Não é ignorante usado no senso comum, mas ignorante no sentido de não conhecer, abandonando seus instintos naturais, e não pode ter nem a culpa nem o mérito daqueles que puderam agir com conhecimento de causa para o próprio adiantamento. E nós sabemos, né, que na doutrina espírita, as imperfeições dependem das circunstâncias. Uma coisa é você agir equivocadamente porque não conhece as leis divinas. Outra coisa é você agir equivocadamente conhecendo as leis divinas que estão gravadas na nossa consciência. A simples lógica repele semelhante doutrina em nome da justiça de Deus, que se encontra inteira nestas palavras do Cristo, a cada um segundo suas obras. E é por isso, gente, que mais uma vez eu digo, vamos estudar a doutrina espírita sempre à luz dos atributos de Deus. Então, cada vez que a gente, né, cismava, mas será que existe um lugar, então, como se Deus juntasse todo mundo, aquele ali, todo mundo vai ficar ali. Ah, aqueles são esses aqui, junta tudo como se fosse um saco de batata e põe... Que Deus é esse, que é soberanamente justo e bom e age assim? Não faz sentido, né? Não tem lógica. Ele é misericórdia, amor puro, verdadeiro, incondicional para todos. Então, é isso que nós temos que se levar sempre em conta, os atributos de Deus, né? É preciso que se entenda, por obras boas ou más, as que se praticam livre e voluntariamente, as únicas em cuja responsabilidade se incorre, o que não é o caso nem da criança, nem do selvagem, nem daquele que involuntariamente não foi esclarecido. É o que nós acabamos de falar. Quem erra porque não sabe, não conhece, né? E aqui eu trago para vocês um trechinho do espiritualismo racional lá de Paul Janet, no Pequenos Elementos da Moral também, quando ele diz, quando ele vai tratar do senso moral e da sanção moral, ele fala que as leis divinas precisam ser apresentadas, conhecidas por nós, compreendidas, aceitas como verdade e praticadas em todas as circunstâncias da vida. Olha que bacana isso, né? Ele não fala em alguma, praticadas em todas as circunstâncias da vida. Gente, será que a Zélia caiu? Não, Não, Zélia está aí? tá. Ah, Tô tá. quietinha. Então tá bom. É que na minha janelinha eu só vejo alguns aqui, né? Então, olha só que interessante, né? Quando ele diz, nem daquele que involuntariamente não foi esclarecido. E aqui nós temos uma notinha de rodapé. Essa explicação corresponde ao 25º item do resumo da Lei de Justiça Divina, no capítulo 8, que afirma: o bem e o mal são voluntários e facultativos. O homem, sendo livre, não é fatalmente impelido nem a um nem a outro. Tal é a lei de justiça divina, cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Nota do editor. Então, vejam, nós temos a nossa vontade aliada ao nosso livre-arbítrio. Temos as leis gravadas na nossa consciência. Portanto, se nós agirmos equivocadamente, não tem justificativa para nós que possa ser utilizada para a nossa imperfeição. Tem, Terê? Claro que não, né? Desde que a gente tenha o conhecimento, tenha a noção, né, das leis, aí não tem justificativa, né, Marisa? Mas Uhum. naquele que não tem, por isso que é a justiça mesmo, a verdadeira justiça, né? Aquele que não tenha o entendimento, não teve oportunidade, e nasceu no meio, viveu sempre no meio onde só teve maus exemplos, não teve chance de aprender outras coisas, a responsabilidade dele é muito menor
né? Ou às vezes nem tem responsabilidade perto daquele que tem conhecimento, né? Às vezes um pequeno erro de quem tem conhecimento perto de um grave erro daquele que não tem conhecimento, a responsabilidade de quem fez o pequeno erro é muito maior, né? Porque já tem entendimento, tem a inteligência desenvolvida, tem o livre-arbítrio desenvolvido, né? Já tem o conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado. Então, a responsabilidade dele é muito maior, né? Exatamente. A gente Muito bom. prosseguimos ou você acha que... O que vocês acham do 25º? Ou foi compreendido aí, gente? Da nota que ele pediu, que ele está se referindo, do item 25 do capítulo 8º. Eu não tô... Tem alguma coisa... Eu vou ter que fechar o áudio de alguém. Acho que é da Marinette. É Marinette. Marinette, Isso. eu vou fechar... Isso, obrigada. Tá claro para você, gente, Não, o tá, item... o meu tá desligado. Fernando. Tem O meu tá criança aí no desligado. meio, a gente pensou que fosse tu. Não, o meu tá desligado, eu desliguei tudo, porque eu sei Eu como não é que sei é não. assim, Quem tiver criança aí, desliga, por favor, porque aí a gente não vai ver. Só tem que ver aqui, tá? Tava Fernando. Ao Fernando. Tá claro, gente, esse item 8º? Alguma dúvida? Está Não? claro. E tem também, né, Marisa, quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais você estuda, mais você é cobrado no seu dia a dia para você dar o seu aprendizado do dia, né? Sabe por quê, gente? Porque a gente usa em psicologia uma expressão que chama-se dissonância cognitiva. Então, é assim, o que é isso? É quando eu acredito em algo, mas eu ajo completamente diferente daquilo que eu acredito. Então, se não houver uma coerência interna em nós, nas nossas ações, no nosso modo de ver a vida, que seja coerente com aquilo que nós falamos, nós estamos simplesmente numa dissonância cognitiva. Eu falo, prego uma coisa, mas eu acho completamente diferente, né? E o que mais nós devemos buscar é essa coerência, né? Agir no bem, na caridade desinteressada, na fraternidade, no amor ao próximo, no auxílio mútuo, na compaixão, no perdão, né? Na justiça, na lei de amor, justiça, amor e caridade, né? Que é uma das leis morais, né? Então é isso, quer dizer, a cada um segundo suas obras e agindo, né? De forma coerente com tudo aquilo que acredita, né? Isso não foi Marisa, fácil. Marisa, Pois só não. uma coisinha só. A Marinette falou uma coisa aí que é importante, né? E a gente é uma coisa que é bom desenvolver um pouquinho a ideia para a gente entender bem, né? Sim, Aquele aquele que sabe mais, ele vai ser mais cobrado, né? Mas esse cobrado também tem que ser bem entendido, né? Não é que alguém vai cobrar, Deus vai cobrar, não é isso, é a nossa própria consciência, né? Que vai nos acusar, né? Vai nos incomodar a tal ponto que isso causa sofrimento moral, né? Então, exatamente. essa cobrança é da nossa própria consciência, não é isso? Bem lembrado, Exatamente. Terezinha. Foi bom, né? Bem lembrado. Obrigada, Terezinha. E esse entendimento é tão importante, né? Porque cada estudo, essa passagem aqui muito será dado, né? Muito será cobrado, ou mesmo pouco será tirado. É preciso ter esse entendimento mesmo que Terezinha trouxe, né? Para que a gente não crie aí um viés de entendimento, né? E a gente vê, eu ainda hoje à tarde, antes de entrar com vocês, eu estava estudando um assunto que eu vou ter no estudo hoje à noite, né, das obras de Kardec do nosso grupo, do canal Unidade Espírita, e a pessoa que escolheu a passagem do Evangelho é justamente isso, vai falar dos médiuns, né? E de quando eles... É a parábola da figueira seca, que a gente faz uma analogia justamente com aqueles que trabalham, né? Naquilo que acreditam. Então, se você não trabalha naquilo que acredita, ou se você trabalha de qualquer jeito, você não desenvolve, né, com abnegação, com amor,
você acaba se tornando uma figueira seca que não produz mais fruto nenhum, né? Então, esse muito será tirado, a quem muito será dado, muito será cobrado, ou aquilo que tem será tirado, é nesse sentido que aí a pessoa, né, não vai mais se dedicar à tarefa, né, tão grandiosa de auxílio, de caridade, que é a mediunidade, como instrumento, né, de comunicação dos espíritos. É muito bonita essa passagem, é o item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, se eu não estiver enganada, 19, a fé transporta montanhas. Então, vamos lá. Agora sim, né? De onde resulta que a alma que possui 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais que aquela que só tem 3 ou 4. Mas, quando dessas 10 imperfeições restar-lhe um quarto ou a metade, ela sofrerá menos e, no entanto, em que não lhe restar nenhuma, ela não sofrerá de modo algum e será perfeitamente feliz. Tal qual, na terra, aquele que tem inúmeras doenças sofre mais do que o que tem apenas uma, ou que não tem nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 qualidades tem maior ventura que a que tem menos. A consequência dessa concepção é que há tantos graus de felicidade ou infelicidade das almas após a morte, quantas forem as qualidades boas ou más que elas possuem. Aí tem uma notinha de rodapé. Conforme os dogmas religiosos, a condição após a morte é uma só, sendo a alma condenada ou bem-aventurada. Vai para o céu ou vai para o inferno. Se for bonzinho, você vai para o céu. Se for mal, você vai para o inferno. O sofrimento do inferno, por exemplo, é igual tanto para quem cometeu um pecado quanto para o pior facínora. O Espiritismo demonstra o conceito de graduação e proporcionalidade da sensação de felicidade ou infelicidade do espírito, relativamente às suas qualidades boas ou más. Mas sempre a infelicidade é temporária e a felicidade suprema o destino para todos os seres. Gente, é muito importante nós entendermos isso. Pessoas que nos procuravam ou nos procuram, eu não trabalho mais em casa espírita, mas o que é que se dizia, né? Se for do seu merecimento, que merecimento? Todos nós vamos, pelos nossos esforços, conquistar as nossas virtudes. Então, quando alguém chega num atendimento fraterno e diz assim, olha, eu estou passando por tal situação, eu acho que Deus está me castigando pelo que eu fiz na outra encarnação. Eu acho que eu não mereço. Qual é o nosso papel? Não existe merecimento. Todos nós temos que mobilizar os nossos esforços para construir a nossa felicidade ou a nossa infelicidade futura. Deus não castiga, nem pune ninguém, né? Tirar esse conceito, né? E o que se dizia? Será que eu vou conseguir se for do seu merecimento? Que discurso falso esse? Todos nós temos... O item 2 do capítulo 8º eu sei até de cor, porque é um que eu tenho no meu coração para dizer para as pessoas. Fomos criados simples e ignorantes, perfectíveis. Entretanto, com todos os esforços, com todos os elementos necessários para construir a nossa felicidade ou a nossa infelicidade futura. Dependendo dos nossos esforços, alimentar uma e evitar a outra. O que é que nós estamos fazendo para alimentar a nossa felicidade futura? Como é que nós estamos construindo a nossa vida terrena com vistas à felicidade futura? Né? Então, é isto que esta nota quer dizer. Mas sempre a infelicidade é temporária. E a felicidade suprema é o destino de todos nós.
Não importa o tempo, não importa o momento, o destino de todos nós é, sim, a felicidade suprema na condição de espírito puro. Todos nós, né, seremos um dia espíritos puros. Certo? Alguma consideração até aqui? Alguma pergunta, gente? Não, para agora não. Não, tá tudo bem. Sendo permitido a todas as almas adquirir o que lhes falta e desfazer-se daquilo que tem de mal, conforme seus esforços e sua vontade, ó, acabamos de falar, resulta ainda daí que o futuro não está selado para ninguém. Deus não repudia nenhum dos seus filhos. Recebe-os em seu meio à medida que eles atingem a perfeição, deixando assim a cada um o mérito das próprias obras. A natureza das penas é objeto de um capítulo especial e resulta, ademais, dos numerosos exemplos citados na segunda parte deste livro. Por isso que a segunda parte, né, é fundamental, é muito bonita. E aí vem a nota de rodapé. O Céu e o Inferno é uma notável tese elaborada por Kardec quanto à metodologia espírita, utilizada neste livro para o estudo da vida futura. O método é apresentado no prefácio e empregado na investigação. Já a teoria está definida na primeira parte, pelo estudo racional de milhares de diálogos com espíritos de toda a escala evolutiva e pelo ensinamento dos espíritos superiores. Kardec selecionou exemplos significativos que confirmam a teoria, apresentados na segunda parte. As leis da justiça divina, referentes ao futuro da alma, foram resumidas em 25 conceitos. Capítulo 8º, as penas futuras segundo o Espiritismo, deduzidos da concordância entre inúmeras observações em diversas partes do mundo, no diálogo com espíritos de todas as fases da escala espírita. Há uma correspondência entre os pontos sintetizados por Allan Kardec no capítulo 8 e a doutrina desenvolvida por toda a primeira parte desta obra. Na segunda parte, uma seleção de exemplos dos espíritos dos diversos estados de sofredores a felizes. Nota do editor, fim da nota de rodapé e fim deste capítulo. Algum comentário, gente? Vamos sorteio? Zélia? Não, acho que para mim ficou claro, mas podemos conversar, ou então paramos a gravação para continuarmos na próxima semana e podemos ficar em off. Alguma coisa a acrescentar aqui em referida a isso, gente? Não? Eu Tá acho tudo que certo está bem aí? explicado. Tá, sim. Tá? Então, eu vou, se vocês me permitirem, finalizar a gravação e podemos conversar em off. Marizinha, Natão, muito obrigada, desculpa. Muito obrigada Imagina, a todos. eu que agradeço. Até a próxima. Um abraço a todos, um beijo no coração. Obrigada.